Olá, graça e paz. Seja bem-vindo a mais esse momento com Deus dominical. Eu sou o pastor Cimei Costa Lima, da Igreja Batista Monte Alegre, em São Paulo. Esta é uma mensagem gravada para que você possa ter o seu momento de culto familiar nesse domingo. Faça a oração junto à sua família, cante louvores e use esse momento da mensagem para compor o seu culto. Depois, discuta o tema junto aos seus familiares. Desejo também ressaltar que nós estamos no mês do lar. Maio é o mês do lar. E esse é um tempo em que a família se reúne e pode valorizar mais os seus laços familiares. Então use o tempo dessa reclusão para você fortalecer os seus laços familiares. Eu quero também desafiá-lo para que você, além de orar pela sua família, você ore pelas famílias da igreja. Eu quero destacar aqui as nossas famílias da Igreja Batista Monte Alegre. O irmão Ulício, irmã Dora, e eu coloquei aqui o irmão Elias. Também o irmão Ronaldo, a irmã Sandra, a irmã Carol, o irmão Guilherme e a Michele, o irmão Diomário e a Vânia, o irmão Douglas e a Juliana e a Clara, porque o Douglas ainda está registrado no rol de membros, o irmão Rogério, a irmã Priscila, a Gabriela e o João, o irmão Gerson Júnior, a Andresa e o Davi, o irmão Renato e a sua esposa Elizabeth, o irmão Júlio César, a irmã Regiane, a Rebeca e o Natan, o irmão Eduardo Aparecido, a irmã Kathleen e a sua filhinha, o irmão Eduardo Fernandes e a Jaqueline, a irmã Evanir, André, Alraí e o Arthur, a irmã Lia e o seu filho Joel. Ore também pela Veridiana, a irmã Vanusa, o Vitor e a Annalise. Ore pela família e pela vida do Gabriel, pela vida e família da irmã Vaneide, pela vida e família da irmã Marina, pela vida e família da irmã Janaína, pela vida da irmã Benedita e pela vida do seu pastor, a irmã Rosângela e o Natan. Esteja lembrando dessas vidas, intercedendo nesse mês de maio, nesse mês que é destinado aos nossos lares, ao mês da família. E ainda quero ressaltar os aniversariantes do mês de maio da nossa igreja. Dia 17, a irmã Jaqueline da Silva Rocha. No dia 21, a irmã Veri. E no dia 31, a irmã Benedita. Esteja intercedendo por essas vidas que fazem parte da nossa igreja. Aos nossos amigos que nos têm seguido, esse programa estará sendo exibido também pelo Facebook, estará no Facebook. Eu já deixo aqui a palavra para que você curta ali a mensagem, dê o seu like, o seu gostei, compartilhe, e para que você possa fazer com isso, outras pessoas estejam atentas à mensagem que estará proclamada nesse instante. Deus esteja abençoando a todos. Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, um Deus amoroso, um Deus que cuida dos seus filhos. Muito obrigado pela vida da Igreja Batista Monte Alegre, pela vida de cada irmão citado nominalmente nesse instante. Abençoe nossas famílias, ó Pai,
que tenhamos famílias sólidas, famílias comprometidas com a Tua Palavra, famílias, ó Deus, que amem a família espiritual, o corpo de Cristo, que é a Igreja, que haja respeito entre nós, que haja consideração entre nós, que saibamos valorizar sempre, ó Pai, as virtudes que encontramos em cada irmão, em cada família. Eu quero agradecer por este domingo, agradecer por esse momento em que podemos chegar a muitos outros corações e que a palavra sirva para que nós mantenhamos firmes a nossa convicção de fé na pessoa do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, por tudo isto. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nesse tempo em que estamos reclusos, há muito que se tem falado e eu tenho escutado, eu tenho visto várias lives de vários pastores, em vários segmentos, várias igrejas, e pouco se tem falado sobre o pensar do que nós estamos, o momento que estamos atravessando. Nós parece que não estamos fazendo uma leitura muito adequada. Eu gostaria de que você pensasse nesse instante e refletisse sobre esta hora, é a hora avançada na cronologia de Deus, no tempo de Deus. Qual é o momento que nós estamos vivendo? Embora você possa perceber ou possa dizer que ninguém sabe qual é o horário de Deus, mas Ele nos deixa registrado através da sua palavra que nós devemos pensar exatamente se o momento que estamos atravessando é um momento em que Deus está falando conosco, querendo nos alertar para algo que está por vir. Eu quero convidar a sua leitura, você nos acompanhar na leitura da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Eu lerei os primeiros 5 versículos bíblicos. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Meus queridos irmãos e amigos, à medida que nós nos aproximamos do retorno de Cristo, e isto é inegável, infelizmente tenho encontrado pastores que estão ensinando às suas igrejas que esse momento de angústia vai passar e tudo vai se voltar à normalidade. Não estão alertando os seus membros, as suas igrejas, sobre o fato de que Jesus deixou indícios bem claros sobre a sua volta. Negar a volta de Jesus é ser blasfemo. Negar a volta de Jesus é dizer que nós vamos continuar no nosso bem, no nosso prazer, a nossa vivência de normalidade por tempo indeterminado. Alguns chegam até a lembrar dizendo do versículo que Pedro fala que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Mas quando Pedro escreveu isto até os dias de hoje,
muita coisa passou. São 2000 anos. E também eu quero lembrá-los que os sinais que Jesus mesmo expôs quando aqui esteve e foram registrados pelos seus apóstolos, foram registrados pelos evangelistas, é claro, e também como o apóstolo Paulo, esses sinais estão muito mais evidentes nos dias atuais do que naquele primeiro século. Então é a hora do cristão começar a perceber, começar a se preocupar, não aquela preocupação do será que vem, será que não vem? Como será quando ele vier? Será que eu vou ser admitido? Será que não? Não é essa a dúvida. Mas essa preocupação é por que tantos estão alienados, estão alheios aos avisos de Jesus. Jesus está voltando e será muito melhor que nós estejamos preparados, que nós estejamos vivendo em harmonia com a palavra de Deus, que nós estejamos vivendo em amor. Dias atrás eu falava aqui sobre como conciliar aquilo que Jesus disse, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, com o texto em que Jesus também diz que nós seríamos conhecidos como seus discípulos se nós vivêssemos em amor. Mas, queridos, não há como nós negarmos que o nosso mundo atual está se tornando um mundo cada vez mais perigoso, mais perverso, onde a iniquidade tem aumentado de maneira substancial. Nós estamos vivendo dias, como diz Paulo aqui, bem difíceis. E eu gosto de separar os sinais, aqueles que apontam para uma visão mais geral, mais global, em que o mundo participa, e aqueles sinais que são mais exclusivos para a Igreja de Jesus, acontecimentos que estão acontecendo dentro das nossas igrejas. O que dizer se nós, quando olhamos para uma visão mais globalizada, mais fora da realidade eclesiástica, o que dizer sobre o aumento e a defesa do aborto, a matança de seres que foram gerados? E tantas são as desculpas. O que dizer do aumento da homossexualidade? O que dizer sobre o aumento do concubinato? As pessoas, homens e mulheres, morando juntos sem se importar com o aspecto legal e bíblico e até cívico. O que dizer do aumento de divórcios? Há quem diga que os divórcios acontecidos dentro das igrejas evangélicas no mundo inteiro têm já suplantado aos divórcios de pessoas que não têm fé ou que não pertencem às igrejas evangélicas. O que dizer da crescente imoralidade desmedida, considerada normal para muitos? O que dizer do interesse e envolvimento no ocultismo? Eu tenho encontrado na minha carreira cristã, na minha carreira pastoral, crentes supersticiosos, crentes que não abandonaram as obras das trevas, crentes que creem em tantas coisas e não creem na palavra de Deus. O que dizer da rejeição a Deus nas escolas? Tempos atrás, eu vi uma reportagem dizendo sobre a filha
do grande evangelista Billy Graham, dizendo que os Estados Unidos passaram e estão passando por crises nas famílias, exatamente porque nas escolas Deus tem sido rejeitado. Antigamente, nas escolas respeitava-se a palavra de Deus. Deus era ensinado, Deus era não cultuado, mas Deus estava presente dentro das direções escolares. E hoje os professores levam seus alunos a pensarem e a dizerem coisas absurdas para os seus alunos. O que dizer da cobiça, do engano e do consumismo, em que as pessoas querem ter cada vez mais, em que a matéria tem prevalecido, o materialismo tem prevalecido sobre o espiritual. As pessoas querem ter cada vez mais do que os outros. O que falar também até dos desastres, o aumento na ocorrência dos desastres naturais. Mas pastor, isso sempre houve no mundo. Mas as pesquisas de cientistas estão dizendo que nunca se viu tantas coisas acontecendo no mundo como se tem acontecido nos dias atuais. A questão de algumas semanas foi registrado erupções vulcânicas simultâneas no mundo inteiro, coisa que não acontecia antes. Esses são aspectos que nós vemos lá fora da igreja. Mas vamos pensar o que está acontecendo dentro das nossas igrejas? Paulo fala sobre a chegada da apostasia, a crescente apostasia no seio da igreja. O que é isso? Isto implica e significa o abandono da verdade cristã, o abandono da sã doutrina. Há muitas pessoas que, com o discurso de que placa de igreja não salva ninguém, e realmente não salva, placas não salvam, quem salva é a nossa fé em Cristo. Mas eu quero dizer sobre a importância de se ter uma placa na frente dos nossos templos, porque as pessoas poderão identificar qual é aquela igreja e o que ela prega. O mundo sabe a mensagem que a igreja prega. O mundo sabe do que nós tratamos. Então, se tem lá uma igreja, uma placa na frente, uma igreja batista, uma igreja presbiteriana, uma igreja Assembleia de Deus, uma igreja metodista, uma igreja cristã evangélica, as pessoas saberão o que é que existe ali. Ali existe alguém, pessoas que estão cultuando a um Deus da forma como aquela placa está indicando. E há algumas igrejas, e tem sido poucas, que têm valorizado a sã doutrina. A doutrina não salva, a doutrina é a própria salvação. Se você crê que Jesus Cristo é teu único Salvador, isto é doutrina. Se você crê que nós estávamos perdidos e fomos separados de Deus por causa do nosso pecado, isto é doutrina. Se você fala sobre reconciliação, nós precisamos ser reconciliados por Deus, e o único meio, através de nós crermos e aceitarmos o sacrifício vicário de Jesus, isso é doutrina. Mas as pessoas estão abandonando isso. A apostasia chegou, não é que vai chegar, ela já chegou das igrejas. O que falar da aceitação dos falsos mestres? Quantos mestres, falsos mestres têm aparecido? Eu me preocupo nesse tempo atual em que estamos vivendo, porque o pastor não está sabendo como está a situação das nossas ovelhas, o que elas estão se alimentando, qual o alimento que elas estão tomando, estão comendo, qual o alimento espiritual. Porque
há muitas lives, há muitos programas, há muitas coisas sendo faladas. E você não sabe o que é que o membro está vendo. Muitas vezes pode ser coisas equivocadas, pode ser heresias. Infelizmente, em nome da simplicidade, as pessoas estão abraçando programas, estão abraçando lives de pessoas que não estão habilitadas e não estão capacitadas e preparadas para anunciar uma verdade bíblica. Isso tem sido um perigo constante. Já ouvi alguns colegas dizendo da sua preocupação quando voltarem ao convívio, como encontrarão suas igrejas. Porque se ouve de tudo. Ouve de várias vertentes o Evangelho. O Evangelho não pode ter vertentes, o Evangelho é um, o Evangelho é de Cristo. Então a nossa preocupação, sim, com aqueles que estão aceitando as doutrinas de várias vertentes. Precisamos nos preocupar com isso e olharmos melhor na direção que estamos indo buscar o alimento espiritual. Aqueles que dentro das nossas igrejas estão com acenos para o ecumenismo. Meus queridos, o ecumenismo é a pavimentação para que cheguemos um dia à religião única, mundial, onde o líder vai ser o anticristo. Então, nada de ficar acenando, todas as igrejas são boas. Aqueles que dizem, todos os caminhos levam a Deus. Não, queridos, não é todo caminho que leva a Deus. O único caminho que leva a Deus é Jesus. Então, nada de acenar para igrejas com práticas estranhas. O ecumenismo não deve fazer parte da nossa vida, da vida da nossa igreja. Aqueles que estão aceitando o mundanismo, adentrando nas igrejas, são práticas, são costumes que as igrejas estão tendo. Está acontecendo isso. E para tentar ludibriar, enganar e fazer com que você deixe de pensar que igreja é igreja, mundo é mundo, não se misturam. O que falar sobre a frieza nos corações à medida que as pessoas se afastam de Deus? Quando as pessoas se afastam de Deus, o que acontece é a frieza chegar. As pessoas tornam-se frias, insensíveis. Elas falam mais dos seus amigos do que daqueles que são amigos de Deus. Elas falam mais de pessoas, de colegas que têm comportamentos que estão perdidos, do que falam da própria pessoa de Jesus. A frieza no coração, não se lembra mais de quem são aqueles que estão mais perto e que compõem o próprio corpo onde a pessoa está inserida. E muitos têm se tornado apáticos. E quando se tornam apáticos, culpam seus líderes. Mas a apatia, ela nasceu no seu coração. A partir do momento que o crente deixou de orar, a partir do momento que o crente deixou de ler a Bíblia, a partir do momento que o crente se afastou da igreja, dos cultos, e o mundo, os amigos, o lazer, a falta de fidelidade, isso tem muito mais importância do que as coisas do Espírito. Este é o quadro que nós estamos vivendo nos dias atuais. E é um quadro preocupante, porque muitos estão tentando endireitar isso para que voltemos a uma normalidade. Eu quero dizer para você que este tempo de reclusão, esse tempo de coronavírus é o tempo de reflexão. É o tempo de nós pensarmos se a hora que estamos vivendo é avançada.
Nós não sabemos quando Jesus vai voltar, mas nós podemos perceber que o seu retorno não está longe. Meu avô, Eliel, de quem eu tenho memórias, poucas memórias, mas muito singulares e muito firmes, algo que me trouxe quando eu me converti, ele conversando comigo, ele dizia assim: meu neto, lembre-se de uma coisa, antes da volta de Jesus, aqueles que pertencem a ele vão sentir um grande fervor no coração, desejoso que Jesus realmente volte. Meus queridos, eu quero a volta de Jesus, não para que essas coisas todas sejam arrumadas e que eu não veja tantos problemas. Eu desejo a volta de Jesus porque eu quero estar com o meu Salvador. Eu quero estar com o meu Senhor. Eu já ouvi crente falando assim: se Jesus voltar, as minhas dívidas todas vão ficar aí. E as minhas enfermidades, as minhas dores emocionais, tudo vai ficar. Não deve ser esta a tua razão máxima. A tua razão máxima deve ser de que você almeja, você ora, você deseja a volta de Jesus, porque você vai ter um encontro definitivo com o Senhor e isso será para todo sempre. Você tem orado: Maranata, vem Senhor Jesus? É tempo de você lembrar ao seu familiar que Jesus está voltando. É tempo de você lembrar aqueles que lhe são caros, quem sabe até amigos, familiares. Fale de que Jesus está voltando. E é preciso você arrumar a sua vida. Eu não estou dizendo que Jesus vai voltar já após a sequência do coronavírus. Eu não disse isso. Eu não sei. O que eu estou dizendo é que os sinais estão bem claros, estão sendo cada vez mais visíveis, o mundo está bem afeitivo, está bem preparado para o juízo de Deus. Jesus falou da lembrança dos dias de Noé. Noé pregou 120 anos para uma população escarnecedora, que ria daquilo que Noé estava fazendo. Ele construiu a sua arca. Quando acabou de construir, os animais entraram e a família de Noé entrou e veio o juízo de Deus. As pessoas não estão percebendo que o juízo está próximo. Mas a volta de Jesus será para nós momento de grande alegria. Para uns de tristeza, para aqueles que pertencem a Cristo, de grande alegria. Eu espero que seja esta a tua motivação real. Que Deus o abençoe. Não esqueça de que na próxima terça-feira, às 20 horas, nosso momento de oração, momento com Deus. Deus abençoe a sua vida.